Douro é uma centralidade na Diocese do Porto. Não é um acidente natural de divisão, mas meio navegável que une. É itinerário que aproxima o litoral do interior. É alimento fértil para os socalcos das vinhas e é identidade de gentes e lugares muito para lá das localidades e concelhos. É também veio de irrigação que atravessa comunidades cristãs de uma igreja local que quer trabalhar proximidade e assumir o Evangelho naquilo que ele tem de essencial. O rio é apenas a imagem mais ou menos poética de um elemento unificador numa realidade complexa e diversa. É isso que busca a Igreja do Porto ao propor um sínodo diocesano que, até 2028, quer aprofundar uma igreja genuína, próxima e simples. E isto porque quer ser uma igreja fiel. Diante de Deus, mas também diante de uma humanidade mais ou menos crente que a olha com a expectativa de uma resposta, de um sentido para uma existência por vezes errática. Dia 20 de setembro de 2025, a Diocese do Porto estava em Fátima, em peregrinação diocesana. Foi nessa circunstância que Dom Manuel Linda falou da utilidade de um sínodo diocesano. A ideia foi tomando forma até que, 7 meses depois, no dia 24 de maio, já deste ano, saiu o decreto com a sua convocação. Foi uma surpresa. E na surpresa, foi geral, houve imediatamente esta adesão, até porque esta dinâmica sinodal estava ainda muito presente na Diocese, mercê do trabalho que se fez por causa do sínodo sobre a sinodalidade, que decorreu em Roma de 21 a 24, e portanto havia uma dinâmica, havia prática e, de alguma forma, o desejo de que a Diocese fosse capaz de, por si, estabelecer também um caminho de descoberta, de escuta, sobretudo tendo em vista a missão que, vamos nos apercebendo, precisa também ser pensada por todos para ter mais alcance. E o que é que, no seu entender, a convocação de um sínodo agora diocesano permite avançar no processo sinodal desenvolvido por toda a Igreja? Pronto, é verdade que no final do sínodo da Igreja Universal em 24, todos nós recebemos o documento. Temos recebido também periodicamente da Secretaria do Sínodo de todos os calendários, as propostas. E a própria Conferência Episcopal Portuguesa tem organizado. De maneira que na nossa Diocese a opção é caminhar com a Igreja Universal, mas de alguma forma tudo fazer para que internamente este novo estilo de ser Igreja também possa ser de alguma forma assumido, protagonizado. Portanto, o nosso desejo não é fazer um caminho paralelo, é no caminho que nos é proposto, estarmos atentos a nós próprios e de alguma forma contribuirmos para a recepção vivendo este sínodo, não é? Porque sabemos que o grande resultado de um sínodo está no processo. E aquilo que nós queremos, como toda a Igreja quer, é que este processo decorra. E, portanto, não é apenas um evento com um início e um fim, não tem apenas o objetivo de encontrar algumas propostas finais. Nós queremos, sobretudo, que esta dinâmica que visa um novo estilo de ser Igreja, como dizia o Papa Francisco, seja assumido na Diocese do Porto. Nesta linha, e foi o próprio Coordenador-Geral do Sínodo Diocesano do Porto que o sublinhou, é importante dar continuidade à nossa escuta e ousar o jejum do ego. Se o sínodo e a caminhada sinodal nos ensina algo, é de que somos um nós. E a verdade é que este caminho sinodal não visa o aniquilar da diversidade, mas visa o congregar a diversidade numa unidade maior, mais perfeita, mais capaz de cumprir a missão. Portanto, não há sínodo sem escuta, não é?
não há sínodo sem diálogo, não há sínodo sem discernimento. E para isso, às vezes, temos que abdicar de sermos o centro, porque o centro é só Jesus Cristo. Para isso, precisamos de escutar os outros, e às vezes escutar quem não pensa como nós é extremamente exigente, mas a verdade é que só cumprindo isso somos capazes de crescer. E isso faz-se alargando a todas as pessoas que moram no território do Porto, sim, não só àqueles que já fazem parte da Diocese? Pronto. É a missão que nos move, não é? Portanto, é a evangelização que está sempre a fazer-se. E por isso não faria sentido não criar espaços, oportunidades para que aqueles que habitualmente não estão presentes, aqueles que já não têm em si um sentido de pertença, não pudessem também dar o seu contributo. Portanto, haverá oportunidade no decorrer deste caminho de convidar, de dar espaço, dar vez e voz a todos, incluindo também aqueles que habitualmente estão mais longe, mais indiferentes ou às vezes até, eu diria, distraídos. No decreto que convoca este sínodo da Diocese do Porto, Dom Manuel Linda reconhece o instrumento institucional que exprime e traduz a Igreja em movimento a nível local, que faz a transição de uma ideia teórica de comunhão para a realidade viva e vivida da corresponsabilidade do corpo eclesial diocesano em ordem a decisões pastorais concretas. Nós estamos abertos ao sopro do Espírito e, portanto, é um processo e que agora vamos entrar a partir de setembro em formação. Vamos refletir sobre temáticas distintas, é verdade, e só depois desta reflexão feita no Espírito é que faremos então o discernimento. Não sabemos, estamos abertos à novidade do Espírito, não sabemos o que é que vai aparecer, o que é que vai ser sugerido. E já com o sínodo convocado, a Catedral do Porto acolheu este mês a ordenação de 4 presbíteros, 4 jovens que Dom Manuel Linda acolhe como a promessa da árvore que dará fruto. Estamos em presença de uma semente tenra, nova, viçosa e, portanto, uma semente que vai crescer para a frente e não vai crescer para trás, passa a expressão. Isto é, vai ser uma semente de futuro e não de passado. Mas quem agora chega à Diocese para a servir como padre, traz consigo uma vocação feita de determinação. Estes que o Bispo olha como sementes, também se assumem eles próprios como semeadores num terreno que percebem vasto. Nós agora também somos semeadores. Jesus Cristo está connosco, também nos ajuda a semear. E é muito isto, não é? Ir ao encontro das pessoas, estar com elas, semear esta palavra de Jesus. E, portanto, o sínodo é sempre este momento importante também de sementeiras, de semearmos algumas novas coisas que pelo Espírito Santo podem fortificar e renovar a nossa Igreja. Novos padres que levam apenas alguns dias de missão, mas que sabem intuir que na sinodalidade são mais um a fazer caminho, na proximidade e na escuta, mas também na intuição do que a comunidade e o Espírito indicam. O sínodo é sempre um caminho conjunto, caminhar conjunto. Portanto, é esta necessidade de irmos para as comunidades, dialogarmos, traçarmos rotas no mesmo sentido, ouvirmos todos, sem deixarmos ninguém de lado. O sínodo é muito isto, não é? Este caminho conjunto com todos, sem esquecer ninguém, ouvir todos. E, portanto, este caminho, não é, que o Dom Manuel inaugurou este ano, também é um caminho de aprofundamento da nossa fé, de renovação da nossa Igreja Diocesana do Porto. E então pedimos também a todos, né, todos os cristãos, também caminhem connosco, nos deem as suas respostas e pedimos também que o Espírito Santo a todos fortaleça e nos dê esta ânima interior para que podamos chegar a respostas concretas de renovação da Igreja. E na Diocese do Porto, que agora caminha em sínodo, trabalhar o presente que prepara o futuro passa por arriscar caminhos que encurtam distâncias, chegar mesmo até aos que da Igreja já não esperam nada. Até porque, mesmo entre aqueles que de alguma forma estão mais longe, podem ter também a percepção da Igreja que somos nós. E o seu olhar pode, de alguma forma, contribuir
para que sejamos capazes de estar atentos a outros pormenores que possam passar despercebidos. E é verdade, aquilo que a carta diz é de que o desejo, não é, da evangelização visa também encontrar em conjunto novas formas de propor, indo ao encontro também daqueles que já não nos pedem nada, ou seja, não têm qualquer aversão à Igreja, mas de alguma forma vivem aliados desta realidade e, portanto, é nosso dever tudo fazer para que também eles conheçam, também eles se sintam convidados, porque também eles são destinatários da Boa Nova. A carta fala também, e vou citar, se outrora a fé cristã moldava largamente os seus residentes, hoje reconhecemos a sua fragilidade. A indiferença cresce, a pertença e a prática desvanecem o nosso testemunho, nem sempre coerente. De que forma é que este parágrafo pode moldar também aquilo que é o processo e o chegar a todos? Pronto, eu penso que essa é uma constatação, não é? Constatamos. E em conjunto nós temos que encontrar forma de, se o conseguimos ou não, isso é algo posterior. Agora, há algo em que nós somos responsáveis, que é o semear, o chamar, o propor, o abrir caminho, o oferecer a ocasião. E, portanto, constatamos nós, e penso que em Portugal é por demais evidente, de que muitos são aqueles que fazem parte sociologicamente da Igreja porque foram batizados, mas que depois não desenvolvem essa pertença eclesial, nem se preocupam ou têm a oportunidade dessa formação que os torna discípulos conscientes e, por isso, também discípulos missionários. De maneira que o objetivo é esse, é tentar ver, mas, sobretudo, tentar encontrar formas novas de chegar, de propor, de acolher, de estar ao serviço de todos. Uma igreja que, nos limites territoriais da Diocese do Porto, se quer repensar e, numa atitude de escuta de vozes diversas, ouvir os que estão dentro, mas também escutar os que observam de fora. Só assim faz sentido o tema proposto para este sínodo diocesano: ser Porto, formar, reformar, transformar. Não foi fácil chegar a essa formulação e necessitou do contributo de muitos, porque de alguma forma temos consciência do caminho, dos eixos que em terão que ser percorridos nessa análise, nesse diálogo que queremos, e depois do diálogo, da partilha, chegamos a essa formulação e, portanto, ser Porto, e ser Porto no sentido de diocese, identifica-nos, diz quem somos, mas ao mesmo tempo o Porto é sempre um lugar de chegada e de partida, de encontro, de diálogo. Então nós queremos ser uma diocese, porção do povo de Deus, que não está instalada, que ocupa um território, mas que manifesta uma abertura e uma vontade enorme de acolher, de propor, de partir. E então surgiram estes três verbos: formar, reformar e transformar. Não podem ficar apenas como verbos. Os verbos pedem movimento, pedem ação, e estes são verbos de ação. Sim. De alguma forma, através desses verbos, nós queremos identificar três eixos. Muito rapidamente, nos damos conta de que a formação é essencial. Só somos capazes de seguir Jesus se o conhecermos. Só somos capazes de decidir de acordo com a nossa fé se a tivermos presente. Então, é preciso formar para que estejamos capacitados para corresponder. Depois, o reformar tem a ver também com o darmos-nos conta que todas as estruturas devem estar ao serviço da missão. E poderá acontecer que algumas delas precisem ser reformuladas, reestruturadas, outras que precisam aparecer e, portanto, e depois também esta visão que vamos tendo
de que precisamos ocupar de outra forma o espaço. Nós estamos muito marcados ainda por esta dimensão paroquial, que num ambiente mais urbano passa cada vez mais despercebido. Há novas periferias, centralidades que precisam ser olhadas. E identificadas também como espaço. Sim, e portanto este reformar tem a ver com tudo aquilo que somos e temos, tendo em vista a missão. E é necessário proceder a alguns ajustes. E depois, o objetivo último é sempre a transformar. Ou seja, é a conversão. É a formação, é toda a estrutura que está ao serviço da missão. O fim último de todo, o processo é o transformar, é o converter aqueles que habitam, que passam, que cruzam este espaço diocesano. A Diocese do Porto é agora um território que concilia dois ritmos sinodais. Esse universal da Igreja em todo o mundo, que afina a sinodalidade, mas também a dinâmica local da escuta e de perceber nos desafios dos tempos caminhos e propostas para traduzir o Evangelho com fidelidade. Na comunidade da Senhora da Hora, Assembleia reunida na celebração eucarística, o pároco é o Padre Amaro Gonçalo, que é também o secretário-geral do Sínodo Diocesano do Porto. Ele considera esta sobreposição sinodal uma coincidência favorável que potencia ainda mais o caminho que agora se abre. Todo esse trabalho vai facilitar agora a implementação deste nosso sínodo diocesano e vai alargar essas possibilidades, porque já houve uma ampla participação nessa fase diocesana do sínodo sobre a sinodalidade em Roma, que teve duas assembleias sinodais, como sabemos, e concluiu em outubro de 2024. Nós agora, nesta fase, temos já, digamos assim, o treino, por assim dizer, feito. Já trazemos algum treino. Queremos é que isto se alargue, porque também ficou dessa fase diocesana do processo sinodal, ficaram algumas experiências que abriram o apetite para mais. Nesta paróquia caminha também Ana Isabel Teixeira, que é a secretária adjunta do Sínodo Diocesano do Porto. Uma missão que ela encara não como burocrática, mas cheia de possibilidades pastorais. Como secretariar este sínodo, não se baseia só nesta questão mais de arquivo, mais de redação, mais formal, podemos dizer assim, que também é necessário. Eu acho que o nosso contributo na Secretaria-Geral, que tem vários membros, é também ser mais uma voz. E eu sinto que não só para este trabalho mais burocrático, vamos dizer assim, mas também como mulher e como ainda jovem, podemos dizer que sim, acho que também tenho uma voz e sou bem recebida. E eu acho que neste sentido toda esta organização contribui para esse objetivo. E pensar a nível diocesano não implica afastar-se da dinâmica paroquial, desde logo porque é aqui que se experimenta e trabalha essa receptividade ao que outros mais distanciados possam indicar à Igreja como crítica construtiva. Temos um bocadinho esta alcunha de ser uma comunidade acolhedora, não só daqueles, digamos assim, que estão dentro do sistema, que cumprem com os preceitos, etc., mas sobretudo aqueles que vêm de fora. Nós temos aqui a facilidade do metro, que facilita muito a mobilidade das pessoas e, no fundo, aquela pressa que não temos em julgar, mas sim em acolher, em ouvir. As pessoas vêm, sentem-se acolhidas, fazem o seu caminho ao seu próprio ritmo e acho que nesse aspecto podemos também ser um exemplo, que sabemos escutar, sabemos acolher e depois também sabemos propor algum caminho diferenciado, que saia um bocadinho da bitola mais tradicional e as pessoas assim fazem o seu caminho. Mas o objetivo essencial deste sínodo é, para a Diocese do Porto, transformar as experiências em prática, em atitudes que marquem o ser e o agir da Igreja no mundo. Ora, isso é que é que me parece mais importante. Há quem diga que no processo sinodal, mais que o resultado, vale o processo. E o Papa Francisco dizia muitas vezes que era preciso iniciar processos, mais do que termos a obsessão pelo resultado imediato. Eu creio que esse é o valor do sínodo. Se nos habituarmos
a trabalhar sinodalmente, não apenas no momento da execução, que eu creio que essa é a diferença que o sínodo traz. Dom Joaquim Dionísio esteve na paróquia da Maia para dar posse ao novo Conselho Pastoral, que o pároco prefere identificar como um laboratório de comunhão. Laboratório de comunhão no sentido que não é só uma assembleia de representantes, mas é um espaço onde procurarmos juntos discernir o caminho que o Espírito Santo vai sugerindo e que por sua vez se replique, se reproduz nas diversas equipas, nos diversos grupos de serviço que estão representados certamente no Conselho Paroquial, mas que têm aí um espaço de execução depois daquilo que pode ser e de discernimento daquilo que podem ser as diretrizes principais que entendermos. Esta é uma estrutura paroquial já fruto e alinhada com o espírito sinodal de uma igreja que quer habitar o mundo autêntico e acolher todas as realidades. No Conselho há 6 membros nomeados e que foram nomeados também não só por aquilo que fazem na paróquia, mas por aquilo que são no mundo, do âmbito da política, da economia, da educação, da saúde, para que a nossa Igreja viva sempre mais de portas abertas ao mundo e esteja presente no mundo com uma vocação por excelência de toda a Igreja, mas especialmente a vocação laical. No impulso do Sínodo de 2021, este Conselho Paroquial olha as prioridades pastorais da comunidade, mas sempre atento a temas transversais como educação, dor e sofrimento, cristãos nas redes ou música na evangelização. Nós cristãos não podemos estar, como dizia o Papa Francisco, fechados dentro das igrejas e das sacristias. O nosso lugar, onde passamos a maior parte da nossa vida, é no mundo, na profissão. Eu sou médica, pode ser empregada doméstica, advogado, o que seja, e é aí que nós temos que ser cristãos, é onde somos chamados a viver. E por isso estas sessões são boas porque concretizam a palavra que ouvimos nas celebrações, não é? Então, fazem-nos levar aquilo que escutamos, pôr em prática, que ao fim e ao cabo é o que é necessário, é mais por obras do que por palavras. E a música é aqui também uma aposta de anúncio e de experiência de fé. Nós temos 4 grupos corais que vão animando as várias Eucaristias e ainda temos também depois a participação pontual durante uma vez por mês do grupo dos escuteiros, que também fazem a animação musical, e temos aqui na Maia uma forte comunidade brasileira que também se integrou na paróquia e também tem um sábado em que também participa. Portanto, a ideia da minha presença no Conselho Pastoral é de alguma forma pegar nestas diversidades e fazer um pouco a ponte. E é assim que a Diocese do Porto avança em ritmo sinodal. Em 2028 serão apresentadas propostas finais. Daqui até lá é necessário que todos se sintam convocados, que todos se assumam como protagonistas e que, na medida das suas possibilidades, participem neste caminho que queremos alargado, aprofundado, e dialogado e discernido por todos. O calendário sinodal já se iniciou em maio e até 4 de junho de 2028 abre-se um itinerário de encontro e de reflexão. Então aquilo que nós temos previsto é agora, no outono, percorrermos todas as vigararias, indo ao encontro de todos, para de alguma forma deixar elementos que possam sensibilizar, formar, preparar para a etapa seguinte. E, portanto, a estes encontros nós chamamos de encontros de formação, que já estão calendarizados e vão concretizar-se então neste outono. Entre janeiro e junho de 2027 decorrerá aquilo a que nós chamamos o tempo da auscultação, ou seja, nas paróquias, nos secretariados, nas escolas, universidade, onde quer que se encontrem, vamos formar aquilo a que chamamos equipas sinodais.
Estas sínteses irão elaborar o instrumento de trabalho que será apresentado no dia 8 de dezembro de 2027. Será com base nele que, entre janeiro e abril do ano seguinte, a Assembleia Sinodal, entre as sessões, irá elaborar o documento final a apresentar à Diocese no dia 4 de junho de 2028, que coincide também com o encerramento deste itinerário sinodal.